Oi, amada igreja, queria saudar a todos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Gente, para quem não viu ainda, para quem não conheceu, os meus pais estão bem ali. Eu gosto muito deles, gosto muito de falar deles. E para mim é uma honra poder pregar assim com eles no templo, porque eles foram os primeiros a pregar a palavra de Deus para mim, me discipularam em todos os momentos da minha vida e até hoje eles são para mim uma grande inspiração de busca ao Senhor diária. Eles que me ensinaram a me apaixonar pela Bíblia e eu fico até constrangida assim, o tanto que eu ainda não cheguei onde eles estão, assim, né? Então, para mim é uma grande honra, uma grande alegria tê-los aqui conosco. Ontem, para quem não sabe, nós tivemos o encontro dos 70 a mais na casa da Clara e do Geraldo Rattori. Esse encontro dos 70 a mais é só para quem tem 70 anos para cima. E é um encontro abençoadíssimo, é muito gostoso estar com os irmãos. Eu não pude estar ontem, mas o Dá esteve. E como são preciosos esses tempos. E quem já foi para a casa da Dona Clara, do seu Geraldo, já teve essa honra de estar lá, provavelmente já viu também a cachorra que eles têm lá, a Aiso. Eu não sei se vocês já viram, mas ela é uma pastora alemã branca. Ela é talvez tipo o maior cachorro que eu já vi, pessoalmente, na vida. Ela é muito grande mesmo. E ela é muito forte. Eu já vi ela muito eufórica, assim, correndo atrás e brincando com um outro cachorro, e ela arrastou mesa, arrastou cadeira, só de euforia, só de alegria, ela nem queria, assim. Ela é muito forte. Se ela quisesse, às vezes eu penso sobre isso, que se ela quisesse, ela podia facilmente jantar a família inteira. Mas, mesmo assim, apesar de ela ser super grande e perigosa, ela tem alcançado permissão de ocupar lugares dentro da casa da família que nem a salsichinha alcançou. A salsicha eles tinham desse tamanho, assim. E ela não podia entrar na casa do jeito que a Aiso, que é gigantesca, entra. E aí, para além, né, eu fico pensando, né, nos motivos para isso, e para além do coração amolecido, né, da família, a Aiso ela também tem uma personalidade. Assim, ela é o cachorro mais dócil, mais manso que eu já vi na minha vida. Tipo, quando a família tem que prender a cachorra, eles pegam um banco desse tamanho, pode prender em vários lugares, né? Mas pega a guia, né? Coloca aqui no pescocinho dela, aí põe um banquinho dessa altura, assim, em cima da guia, e ela fica. Ela não tenta se rebelar, não tenta arrastar o banco, ela só aceita. E pode ser porque ela acha que ela está presa, e aí ela se submete, mas eu acho que ela simplesmente entende que é o que os donos dela querem para ela. E aí ela se submete voluntariamente, porque se ela quisesse, ela podia arrastar aquele banco. E a sujeição voluntária dessa cachorra gigante transformou a relação dela com as pessoas da casa, de forma que as portas que para ela estavam fechadas naturalmente se abriram. E ela está tendo liberdade lá dentro. E é disso que a gente vai falar hoje, seguindo o nosso estudo sobre a primeira epístola de Pedro, no capítulo 3, dos versos 1 a 7. Eu vou ler aqui agora inteira, depois a gente segue com os pedacinhos. Do mesmo modo, mulheres, sujeitem-se a seus maridos, a fim de que, se alguns deles não obedecem à palavra, sejam ganhos sem palavras pelo procedimento de sua mulher, observando a conduta honesta e respeitosa de vocês. A beleza de vocês não deve estar nos enfeites exteriores, como cabelos trançados e joias de ouro ou roupas finas. Pelo contrário, esteja no seu interior, que não perece, beleza demonstrada num espírito dócil e tranquilo, o que é de grande valor para Deus. Pois era assim que também costumava adornar-se as santas mulheres do passado, que colocavam sua esperança em Deus. Elas se sujeitavam a seus maridos, como Sara, que obedecia a Abraão e lhe chamava Senhor. Delas vocês serão filhas, se praticarem o bem e não derem lugar ao medo. Do mesmo modo, vocês, maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres e tratem-nas com honra, como parte mais frágil e co-herdeiras do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as suas orações.
Pedro aqui ele vem recomendar às mulheres na epístola dele a uma sujeição voluntária. E voluntária porque elas eram vistas aqui como agentes morais livres, que decidem exatamente o que elas devem fazer com a sua própria vontade. E aí, com a própria vontade delas, agindo do jeito que Pedro estava recomendando, com a imitação do amor de Jesus e desse reino invertido de Deus, elas teriam poder quando elas forem falar e testemunhar da misericórdia de Deus, da realidade maravilhosa do caminho de Jesus. Quando ele fala aqui nos versos 1 e 2, do mesmo modo, mulheres, sujeitem-se a seus maridos, a fim de que, se alguns deles não obedecem à palavra, sejam ganhos sem palavras pelo procedimento da sua mulher, observando a conduta honesta e respeitosa de vocês. Por que será que ele fala essas coisas às mulheres? Será que não era algo esperado delas naquele tempo? Bom, porque nesse momento aqui que Pedro está falando para elas, se a gente olha para o contexto em que a carta foi escrita, a gente entende a grande revolução social que o cristianismo ele estava causando nesse público. Existe um livro chamado O Jesus que as Mulheres Viram, de Rebecca McLaughlin. Eu não sei exatamente se estou falando certo o nome dela. Mas ele nos traz um compilado de informações bem interessantes sobre aquele contexto, a relação feminina com o cristianismo, logo no primeiro século. E eu vou ler aqui alguns trechos desse livro. Ele fala assim: com efeito, o modo como Jesus tratava as mulheres despedaçou a crença de que as mulheres são naturalmente inferiores aos homens, uma crença que foi dominante no mundo antigo. Não devemos nos surpreender, portanto, que as mulheres tenham se agregado em torno de Jesus desde então. No primeiro século, o cristianismo era conhecido por sua capacidade de atrair mulheres e escravos, a ponto de que o governador romano Plínio o Jovem, para aprender mais sobre essa estranha e nova fé que se alastrava por sua região, torturou 2 escravas, que eram chamadas de diaconisas. Isso é uma loucura para a cultura greco-romana, porque num tempo em que as mulheres e os escravos não tinham nenhuma posse, eles podiam alcançar lugares importantes dentro da liderança da igreja. E aí tem uma fala muito interessante do Bart Ehrman, que é um estudioso do Novo Testamento, e ele é cético, detalhe. E ele descreve o Império Romano da seguinte forma: se uma palavra pudesse resumir a ética social, política e pessoal comum da época, seria dominação. Em uma cultura de dominação, espera-se que aqueles com poder afirmem sua vontade sobre os fracos. Os governantes devem dominar seus súditos, os patronos seus clientes, os senhores seus escravos, os homens as suas mulheres. E aí ele segue falando sobre como o cristianismo virou de cabeça para baixo essa crença. Ele fala assim: os líderes da igreja cristã pregavam e encorajavam uma ética de amor e serviço. Ninguém era mais importante do que o outro. Todos estavam no mesmo patamar diante de Deus. O senhor não era mais importante do que o escravo. O patrono não era mais importante que o cliente. O marido não era mais importante do que a esposa. Os poderosos não eram mais importantes que os fracos, nem os saudáveis mais importantes do que os doentes. E essa inversão ética, baseada nas palavras e nas ações de Jesus, tornou o cristianismo, então, muito atraente para as mulheres, para os escravos, para as pessoas que estavam nessa posição de inferioridade diante da sociedade, e formou a base da nossa crença moderna hoje, de que as mulheres elas são fundamentalmente iguais aos homens. Então, Pedro está falando para essas mulheres que elas entenderam o valor que elas tinham diante de Deus. Elas entenderam que elas não estavam sujeitas em uma relação em que elas são inferiores e devem se submeter por sua inferioridade. E isso podia trazer algumas consequências para os comportamentos. Se nós entendemos que somos iguais e somos tratados diferente, isso traz uma ira dentro de nós. E aquilo ali podia causar grandes conflitos ali dentro dessa sociedade. E ele também está falando, ele está instruindo mulheres que, por mais que se rebelassem, elas poderiam ser muito hostilizadas dentro de casa.
Não ia ser fácil assim, só bater o pé e ir embora. Ele estava falando a mulheres que viviam numa sociedade em que as mulheres, os escravos e os servos da casa tinham que adorar o mesmo Senhor, o mesmo Deus dos seus patriarcas. E ele está falando, então, a mulheres que se converteram, mas estão casadas com homens que têm outros deuses, homens com deuses pagãos. E ele instrui para que elas não se rebelem, mas elas resistam ao mal, mostrando amor e generosidade aos seus maridos, por amor a Deus, em primeiro lugar. Ele começa a falar também de coisas que parecem que não tem nada a ver. Ele fala nos versos 3 e 4, a beleza de vocês não deve estar nos enfeites exteriores, como cabelos trançados e joias de ouro ou roupas finas. Pelo contrário, esteja no interior, que não perece, beleza demonstrada num espírito dócil e tranquilo, o que é de grande valor para Deus. O que Pedro tem a ver com como as mulheres se vestem? Na verdade, ele não está condenando nenhum adorno, nem as unhas pintadas, nem o cabelo bem feito. O que ele está dizendo vai muito mais na linha do que o próprio Deus falou para o profeta Samuel, enquanto ele escolhia o grande rei de Israel. Lá em 1 Samuel 16, 7, diz assim, o Senhor, contudo, disse a Samuel, não considere a sua aparência nem a sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. E aqui a gente enxerga mensagens muito importantes. Existe uma boa notícia para as mulheres da época, porque para fazer aquelas tranças, para ter aqueles enfeites caros, os vestidos finos, elas precisavam de muito dinheiro. E isso estava disponível só às mulheres ricas da época. E aqui, o que o texto nos diz é que elas não precisavam depender dos seus bens materiais para serem lindas aos olhos do Senhor, que era quem realmente firmava a identidade delas. Então, não era sobre etnia, sobre peso na balança, sobre hidratação do cabelo ou a qualidade das roupas, que às vezes nos são muito favoráveis e às vezes vão contra a nossa reputação. Elas encontram nessa realidade de como Deus as vê, uma liberdade, uma cura para a sua autoimagem, que até os dias de hoje permanece como algo tão opressor, que causa tanta insatisfação, pode levar a dívidas, pode levar a cirurgias invasivas e um sentimento de inferioridade que dói demais, nas mulheres especialmente. Quando era criança, quando era pré-adolescente ali, quando me olhava no espelho, eu pensava, eu gosto do que eu vejo, mas eu pensava, eu não tenho certeza se as pessoas gostam. E aí eu tinha um negócio que eu tinha vergonha de que as pessoas pensassem que eu estou me importando com a minha aparência. E aí eu ia para o acampamento, que não tem como, você tem um monte de gente ao seu redor, vai escovar dente, tem um monte de gente junto. E aí eu procurava os momentos mais silenciosos, que não tinha ninguém perto do espelho, eu olhava assim para ver se estava tudo bem. Se vinha alguém, eu saía correndo para o banheiro, porque eu tinha medo que as pessoas achassem algo diferente de mim. E naquela época era uma questão, até hoje é uma questão, mas essas mulheres podiam entender que não era a forma como elas eram vistas, mas era a forma como o Senhor as olhava. Isso lhes era precioso, era cura. E a gente também pode ver nesse texto uma advertência para todos os crentes, sejam mulheres, sejam homens, se importem pouco ou muito com sua aparência. Porque no mundo que a gente vive, o visual é muito importante. Com certeza, as aparências elas contam para a gente conseguir coisas, conseguir favores, conseguir vantagem até assim para conseguir um emprego, ou mesmo vantagens na área afetiva. A aparência ela faz muita diferença no nosso mundo. E apesar de saber disso, o crente precisa ter muito claro de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. É o que diz lá em Marcos 8:36.
De que adianta ter uma aparência que favorece nesse mundo, se a nossa alma se perde, se nós não somos lindos aos olhos de Deus? O crente ele pode saber das vantagens que as aparências trazem, e ele pode ser muito sagaz para utilizar as aparências, inclusive para render glórias a Deus, para que a forma como se veste, a forma como se vê, isso seja um bom testemunho diante dos homens. Mas ele sabe que a opinião a seu respeito que vai contar no fim do dia é a do próprio Deus. Isso é libertador. O crente vai poder colocar as opiniões alheias a respeito de sua aparência no seu devido lugar de importância. Então, se alguém vem te dar um elogio, rapaz, como você está bonito hoje, moça, você é a mais bonita dessa sala. Isso aí não vai mexer na nossa identidade. E se a sua aparência também for desvalorizada, houve uma crítica daquelas, pode até te deixar triste, né? Mas isso não deve acabar com o nosso dia. Porque isso não nos faz inferiores ou indignos de qualquer coisa. Ainda que isso nos entristeça. O que faz ganhar o dia para a gente é a aprovação do Senhor. E Ele não é de lua, que nem a nossa moda, né? Que às vezes fala, usa isso aqui, fica lindo. Aí depois, não, isso aqui é terrível, usa isso aqui. Deus não, Ele é claro no que agrada o seu coração, Ele é claro no que é belo aos seus olhos. Inclusive, Ele nos ajuda a sermos bonitos aos seus olhos. Isso graças ao seu Espírito Santo, porque Ele nos conforma à imagem do seu belo Filho Jesus. Que, diga-se de passagem, ele não era muito bonito, aparentemente, né? Ele, fisicamente, parece que ele não era nada atraente, mas ele era lindo aos olhos do Senhor. Então, um espírito dócil e tranquilo, ou manso, se a gente quiser até usar as mesmas palavras que Jesus era descrito, é isso que traz beleza aos olhos do Senhor. É isso que Ele procura nos corações das suas servas e dos seus servos. E a gente tem um grande exemplo, que é o próprio Jesus, que não veio para esse mundo para ser servido, mas para servir, apesar de Ele ser Deus. Jesus, o nosso exemplo, Ele escolheu 12 homens para caminhar com Ele. Ele sabia que esses 12 iam abandoná-lo na hora da sua maior dor. E mesmo assim, horas antes, Ele convida esses para irem com Ele para uma sala. Ele lhes lava os pés. Ele parte o pão, serve a própria vida para esses que iam abandoná-lo. Esse espírito manso do nosso Senhor Jesus intercedeu ao Pai por perdão em favor daqueles que estavam maltratando, que estavam acabando com o seu corpo, que estavam humilhando, e ele dizia: Deus, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Esse é o nosso modelo. E da mesma forma, então, que Cristo tira dos ombros daquelas mulheres a escravidão do padrão da beleza da época, Ele também apresenta um alto patamar de beleza aos olhos de Deus. É mais fácil agora diante dos homens, mas diante de Deus a exigência é alta. A retribuição do mal com o bem aos seus maridos, que podiam xingar, podiam humilhar, desrespeitar, era uma missão muito difícil. E, na minha opinião, na verdade, sem Cristo, ela é impossível de se suportar e até sustentar, né? Porque às vezes a gente tenta sustentar aquela imagem. Mas imagina por 24 horas, para mim seria impossível. Mas Pedro fala isso para elas, porque é milagrosamente possível com a ajuda do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, habitando em nós, ele gera um fruto de amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. É o que a gente lê lá em Gálatas 5:22. Esse é o Espírito que habita em nós hoje, que habitou naquelas mulheres vivendo em situações deploráveis. E então Pedro segue nos versos 5 e 6 dizendo: Pois era assim que também costumavam adornar-se as santas mulheres do passado, que colocavam sua esperança em Deus. Elas se sujeitavam a seus maridos, como Sara, que obedecia a Abraão e lhe chamava Senhor.
Delas vocês serão filhas se praticarem o bem e não derem lugar ao medo. A esperança que essas mulheres do passado tinham em Deus se manifestou na sujeição aos seus maridos. Porque elas creem que o Senhor é justo e bom, que vai garantir a cada uma delas a dignidade independente da sua posição nessa terra. E por isso, elas podiam trocar o medo por coragem para seguir dessa forma. E é isso que ele está falando. Mulheres, olhem lá atrás, está vendo? A confiança que elas tinham em Deus, o Deus que garantiu a dignidade delas até o fim. É esse Deus que vai protegê-las também, é esse Deus que está olhando para vocês. Coragem. Coragem para retribuir esse mal com o bem. E aí ele termina de um jeito muito legal esse trechinho, no verso 7, ele diz assim: do mesmo modo vocês, maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres e tratem-nas com honra, como parte mais frágil e co-herdeiras do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as suas orações. Então, depois de Pedro estava aqui instruindo a sua igreja, né? As igrejas lá na Ásia Menor. Ele fala às esposas, mas ele também fala aos maridos convertidos dessas igrejas. Ele instrui-os a viver de um jeito que eles não estavam acostumados, que a sociedade não tinha ensinado eles a viver. Depois de instruir aquelas que estavam em posição de oprimidas, que se identificavam com Cristo, sendo oprimido, e na sua sujeição. Agora Pedro fala aos maridos que estavam em posição de liderança, em posição desses que eram os que teriam poder e autoridade diante da sociedade para oprimir e para fazer o que eles quiserem. Ele fala assim, que eles também devem imitar a Cristo. Nesse caso, em um amor e uma entrega sacrificial à sua esposa, como fez Cristo pela igreja. O que Cristo fez pela igreja? Quando nós pensamos, nós que somos a igreja, nós que merecíamos a morte, por tudo que somos, por tudo que fazemos, pela nossa infidelidade, Cristo entrou na frente, Ele tomou a frente. Ele se apresentou no nosso lugar. Ele abriu o caminho para que a gente pudesse viver em paz com Deus. E é esse o patamar que Pedro fala para os maridos alcançarem. Tomar o lugar das suas esposas. Apresentá-las santas diante de Deus. E esse é o padrão que ele tem, na verdade, para todos os crentes que se encontram em posição de liderança ou que desejam alcançar essa posição mais alta. Ele fala em Mateus 20, 26 a 28. Não será assim entre vocês. Pelo contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo. E quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo. Como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. As mulheres, então, que tinham maridos crentes, elas deviam esperar esse amor, esse cuidado, esse sacrifício, o serviço. Elas deveriam esperar tratamento de honra. Ele até fala assim, como a parte mais frágil. A gente pode imaginar como é que a gente trata aqueles a quem a gente deseja honrar. Como é que a gente trata a parte mais frágil. Quem já teve uma unha encravada sabe o que é o tratamento com a parte mais frágil. A gente prefere dar com as costas contra a parede do que encostar o dedinho na quina da cadeira. O nosso tratamento de honra com a parte mais frágil, ele é de zelo. Aqui ele não está falando somente da fragilidade em termos de diferença de força física, em termos de diferença de liberdade que eles tinham dentro da sociedade, porque era verdade. As mulheres diante da sociedade eram frágeis e os homens eram poderosos. Havia uma diferença. Então eles deviam tratar com muito zelo. Teve uma vez, uma coisa que o Dai fez um tempo atrás, me lembrou muito desse tratamento de zelo, desse tratamento de honra e com a parte mais frágil. A gente tem um casal de amigos que tiveram filho recentemente e eles vieram nos visitar, eles vieram com um bebezinho.
E aí o Dai, a primeira coisa foi assim, então eu vou tirar o carro da nossa vaga, eu vou levar ele para estacionar longe, porque no nosso condomínio tem é muito ruim para estacionar lá. Então ele foi longe para estacionar o nosso carro, para que quando eles chegassem, quando as visitas chegassem, eles pudessem estacionar dentro do condomínio. Então daí foi de carro, voltou a pé aquele caminho todo, para dar esse tratamento de honra e cuidado com essa parte mais frágil, com esses nossos amigos que eram tão queridos e que estavam ali com o bebezinho deles. E então, se Pedro pudesse, se ele na verdade tivesse, em vez de se dirigir aos maridos, mas continuasse falando com as mulheres, ele diria: já vocês, esposas de maridos crentes, aumentem a expectativa de vocês. O que o Senhor espera dos seus maridos é que eles tratem vocês como as filhas do Rei do Universo que vocês são. E olha lá, o seu Pai Celestial, ele vai ficar bem de olho para a forma como o seu marido vai te tratar. E ele vai retribuir conforme ele vê o seu marido te tratando. Ele, falando ali, né, de forma que não sejam interrompidas as suas orações. Imagina que coisa tensa. O marido chegar, se ajoelhar diante de Deus, começar a orar, e Deus fala assim: primeiro vai lá se retratar com a sua esposa, depois a gente conversa. Pois é assim que o Rei do Universo está tratando aqueles que devem cuidar das suas filhas. Então, com esse trecho tão curto de 1 Pedro, nós aprendemos que, sendo maridos ou esposas, ou nenhum dos dois, sendo crentes, em posição de governo ou em posição de sujeição, nós temos que nos assemelhar a Jesus Cristo. Eu vou falar especificamente sobre esposos e maridos, mas ninguém se sinta não contemplado. Se eu sou esposa, hoje, como eu tenho tratado meu marido? Eu tenho sido sujeita a ele? Eu tenho orado a Deus para que Deus o capacite a ser cabeça da minha casa, para que eu possa me sujeitar em paz, para que esse marido nos dirija em sabedoria? Será que eu tenho encorajado meu marido a buscar o Senhor, buscar a direção dele, para que ele possa servir o Senhor e servir a nossa família em amor? Meu comportamento tem sido de generosidade, sendo mansa para com ele, na forma como eu falo, na forma como eu falo dele para as outras pessoas, na forma como sirvo. Tudo isso, todo esse conjunto de coisas que meu marido me vê fazendo, isso tem coerência com o meu testemunho de conversão? Isso testemunha para esse meu marido que eu sou mesmo filha de Deus? Se meu marido não é cristão, as minhas ações e as minhas palavras, a forma como eu o trato, tornam o evangelho atraente? Tornam o evangelho palpável para esse meu marido? E se sou marido, tenho buscado no Senhor direção para liderar a família que Deus me deu? A forma como eu trato a minha esposa é a forma como eu trataria o meu pastor ou o meu chefe, a quem eu devo honra? A forma como eu falo da minha esposa, as pessoas ao redor, isso lhe traz vergonha ou traz honra? Eu tenho preferido me preservar enquanto ela se desgasta? Do jeito que eu a trato, eu posso me achegar diante de Deus com coragem, que é o pai dela? E se eu não estou vivendo nenhuma dessas situações, quais são as relações que eu tenho no meu dia a dia? Se sou submisso, se eu estou em posição de sujeição, ou se estou em posição de autoridade? Como que o exemplo de Jesus Cristo pode mudar a forma como eu me submeto? Como eu me humilho diante da sociedade? Como eu me sujeito em amor, retribuindo o mal com o bem? Se estou em posição de autoridade, como que o exemplo de Cristo precisa mudar a forma como eu trato os que estão sob a minha direção? O meu tratamento para com eles torna o evangelho atraente? Torna o meu testemunho de conversão crível? E aí o encorajamento para a gente, então, é que nós vivamos as nossas relações nessa terra de forma santa.
que cada micromundo que sai daqui, das nossas casas, dos nossos trabalhos, eles sejam um pedacinho de céu na terra, um lugar onde o domínio é de Deus, conforme os padrões que Ele estabeleceu para as nossas relações. E que isso renda glórias a Ele e abra portas nos corações que inicialmente estavam fechados ao Evangelho. Seja a nossa conduta essa chave, seja a nossa conduta de abrir as portas e que o Espírito Santo entre e faça a transformação necessária a começar em nós. Então, no lugar que nós estamos. Vamos passar um tempo orando e colocando nossas vidas diante de Deus, refletindo sobre como nós temos vivido e clamando para que Ele venha transformar a nós e as nossas relações. Pai de amor, nosso Deus. Oh Senhor, nós estamos aqui diante de Ti, com nossos corações abertos, Papai, para que o Senhor traga à tona aquilo que nós temos feito, Pai, a forma como nós temos nos comportado diante dos outros e diante do Senhor. Para que o Senhor nos mostre, Senhor, o quanto precisamos nos parecer com Seu Filho Jesus, que não considerou o fato de ser igual a Deus, mas veio aqui, se entregou por nós e foi obediente até a morte de cruz. Senhor, que cada um de nós possamos ser moldados conforme a imagem do Seu Filho, recebendo dele o exemplo maior de humildade, de sujeição e amor primeiramente ao Senhor, Pai. Senhor, que na posição de autoridade possamos, como Cristo entregou-se pela igreja, nos entregarmos também em amor, não considerando as nossas vidas valiosas demais, mas que nós possamos perdê-la para ganhar Cristo. Pai, molda as relações das nossas famílias, Papai. Que na igreja de Suzano hajam famílias que vivem de acordo com seus padrões, Pai. Em que o Teu Espírito Santo tenha liberdade completa para transformar a relação de marido e esposa, de filhos e pais, de avós e netos, Pai. Que o Teu Santo Espírito venha trabalhar em nós, de forma que o Senhor, quando olhar para nós, se agrade, Papai, tenha um sorriso no Seu rosto, Pai. Nós clamamos a Ti, Deus, para que o Senhor nos ajude nas nossas dificuldades. Nos abrimos para o agir do Seu Santo Espírito, meu Deus. Em nome de Jesus.